Boa noite, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia de vitória, mais um dia que vencemos. Pode ser que este dia teve lutas, teve dificuldades, teve apreensões, preocupações, situações, mas Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Como é bom contar com o cuidado, com a proteção do nosso Deus, que está sentado no seu trono de glória, seu trono poderoso e inabalável, mas Ele também está conosco. Assim diz o alto e sublime: eis que habito no alto e sublime trono, mas também habito com o contrito, com o abatido de espírito. É esses que o Senhor habita para sustentar, para capacitar, para fortalecer. Por isso, queridos, é muito importante que a nossa fé esteja firmada no Senhor. Se olhamos para as circunstâncias, se olhamos para as notícias, podemos nos preocupar, podemos nos amedrontar. Mas eu confio muito naquela palavra quando Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a nossa esperança. Temos as perspectivas aqui na terra, mas temos uma muito maior, que são os céus, onde habita a justiça, onde está o nosso Deus, onde não há choro, onde não há dor, onde não há nenhuma enfermidade, onde está o Senhor, habita o Senhor eternamente. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Hoje eu quero falar sobre um tema também para os irmãos, mas lendo aqui um versículo de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. É um versículo que para nós é muito conhecido, porém, não basta conhecer, não basta ter ouvido, não basta ler. É preciso crer e praticar. Quando uma pessoa está doente e procura o médico faz os exames e, pela experiência, pelo conhecimento, apresenta um diagnóstico e receita um remédio. Então, diante disto, não basta ir ao médico, não basta saber o que se tem, não basta ter um papel com uma receita, não basta passar em frente a uma farmácia, não basta entrar na farmácia, não basta comprar o remédio, é preciso tomar o remédio dentro da prescrição correta. Assim é a palavra de Deus. Não basta conhecermos, nem basta somente acreditar. Temos que praticar, temos que tomar para nós. E este texto aqui de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, é um remédio. Deus já deixou prescrito esse remédio aqui há muito tempo. Para a situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo, o remédio já está aqui nas Escrituras. O versículo 13 diz assim: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E o versículo 15: estarão abertos os meus olhos e atentos
os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. O remédio já foi prescrito. Diante da situação que nós estamos vivendo, precisamos orar. Só orar? Não. Nos humilhar diante de Deus. Essa é a chave. Humilhar-se diante do Senhor. Reconhecer o erro, o pecado, a transgressão. Buscar a Deus. Se converter dos seus maus caminhos, o que significa abandonar o pecado, abandonar as práticas erradas. Então Deus perdoa o pecado e Deus sara a terra. Ah, queridos, que Deus abençoe o nosso Brasil. Que Deus abençoe essa nação na qual nascemos, vivemos, e esperamos que um dia aqui, nas terras deste Brasil, seja depositado ali o nosso corpo, para que no dia que a trombeta soar, ressuscitemos, um corpo glorificado, para estar para sempre com o Senhor. Deus abençoe o Brasil. Que haja humilhação, que haja oração, que haja busca, mas que haja também conversão. Ah, queridos, nós precisamos orar muito para que isso aconteça. Clamar, buscar de todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe o nosso país. Que Deus abençoe a sua igreja. Que Deus abençoe o presidente da República, que tem passado aí por tantas lutas, por tantas situações, querendo governar com honestidade a nossa nação, mas tem encontrado tantos obstáculos. Que Deus cubra e proteja a vida dele, em nome de Jesus. Mas o tema que eu quero estar falando com vocês aqui, em poucos minutos, é sobre escolhas. As escolhas que nós fazemos. Para falar sobre escolhas, nós precisamos ir ao começo de tudo. Quando Deus criou o homem e a mulher, os colocou no jardim. E ali havia toda espécie de árvores. E havia a árvore da vida. E havia a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse que não tocasse naquela árvore. Que não comesse daquele fruto. Tendo eles, porém, a capacidade de fazer a sua escolha, porque eram eles indivíduos. Deus deu ao ser humano autonomia, capacidade de fazer suas escolhas. Embora Deus seja soberano e Deus tem o seu propósito eterno, mas isso é o que está no céu, é o que está no trono, é o que está na mente do nosso Deus, mas descendo aqui a nossa pequenez, a nossa insignificância, nós podemos fazer escolhas. E diante das escolhas, temos as consequências, temos os resultados. Tal como um lavrador que tem um campo. Um campo é terra. E naquele campo ele faz uma escolha. A semente que ele vai plantar. Se em um campo ele espera colher trigo, a semente que ele vai semear na terra é trigo.
E ele pode até escolher também o tipo, a qualidade, e ali zelar por aquela terra para que no seu tempo produza o seu fruto. Se ele escolhe um outro grão, um outro fruto, a semente será de acordo, ele fez a sua escolha. E voltando lá ao paraíso, nós vemos que Adão e Eva fizeram uma escolha. Eles ouviram uma voz, a voz da serpente, a voz do enganador, que sugeriu a eles que eles poderiam estar em um patamar superior àquele que Deus os havia dado, que eles poderiam ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, ouvindo essa voz maligna, porém uma voz suave, agradável, desejável, eles olharam para aquele fruto e viram que era uma árvore muito linda, que o fruto parecia muito apetitoso. Comeu e veio toda essa tragédia sobre a raça humana. Mas, amados, diante disso eu estava refletindo. Como diz o ditado, pensando com os meus botões. Caso não houvesse a árvore do conhecimento do bem e do mal, caso não houvesse a chance de se fazer uma escolha, eles poderiam estar ali naquele jardim descontentes. Eles poderiam estar naquele jardim desejando algo que eles não sabiam o que, mas eles queriam algo diferente. E estavam descontentes, estariam descontentes, embora Deus houvesse suprido ele de todas as coisas. Porque uma coisa que é muito importante no ser humano, e Deus os habilitou para isso, é de conduzir as suas vidas, fazer as suas escolhas. E agora, chegando nos dias de hoje, nós também somos responsáveis por nossas escolhas. Deus não nos quer em uma situação, em um lugar, em uma posição descontentes. Como que se estivéssemos ali obrigados. Deus nos dá a oportunidade de decidir. Assim, com relação à vida do homem no que diz respeito ao arrependimento para a salvação, porque Jesus disse: quem crê em mim tem a vida eterna. Quem quiser, quem tiver sede, venha a mim e beba. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então nós vemos claramente uma atitude, uma resposta a um chamado de Deus para as nossas vidas. E atender a este chamado envolve o quê? Uma escolha, uma decisão. E nós precisamos tomar essas decisões diariamente, nas coisas a longo prazo e nas coisas a curto prazo, e principalmente no que diz respeito à eternidade. É uma decisão que nós devemos tomar. Porque o céu não será de pessoas descontentes. O céu não será como o paraíso, lá no Éden, onde Deus colocou Adão e Eva, e havia o conhecimento do bem e do mal, uma árvore para que eles pudessem escolher. Não. Porque o céu é para quem já escolheu. No meio a todas as coisas deste mundo, já escolheu, já tomou a decisão. O que eu quero? Eu quero Cristo. Diante de tudo, eu quero Cristo. E não apenas assim, uma religião vazia, uma crença de qualquer maneira.
Não, eu quero seguir a Cristo, eu quero ser um discípulo, eu quero tomar a cruz, eu quero calcular o preço disto. Qual que é o preço? E entrar pela porta. Jesus disse, a porta é estreita, o caminho é apertado, mas são poucos os que entram por ele. Porém, larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Então, essa palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, sobre as escolhas que nós fazemos. São escolhas pequenas, são escolhas grandes, mas cada escolha, ela tem um desdobramento, ela tem um resultado, ela tem um fruto, tal como uma semente que é plantada. Então, que nós possamos sempre olhar para Deus e, como sábios, fazermos sempre a escolha certa, a decisão certa, a atitude certa. Queridos, que Deus os abençoe, tenham uma excelente noite, na paz do Senhor, e guardem sempre no coração a palavra, como o salmista disse, guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Que Deus os abençoe, fiquem na paz.